Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez a gente vai estar programando e preparando e programando essa peça aqui, que é uma peça de teste de um amigo meu aqui da cidade, que como eu não tô tendo muito tempo para ir lá pessoalmente lá ajudar ele, eu vou estar fazendo alguns vídeos aqui e ele vai estar acessando, e já é uma boa oportunidade para vocês também estarem praticando nos seus projetos aí. Essa peça dessa vez eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram, que geralmente eu não, os últimos vídeos eu acabei não colocando, mas é que eram peças e projetos de clientes e eu preciso estar pedindo autorização e verificando se tem algum problema postar ou não, e enfim, questão de sigilo e tal. Mas enfim, vamos preparar essa aqui e a gente vai dando sequência aqui conforme a gente for usinando. A primeira vez que a gente vai abrir o Edcam, ela vai abrir. A única coisa que eu fiz aqui no caso foi abrir a peça aqui e importei ela para dentro do Edcam. Lembrando que se a gente tentar importar direto o arquivo do SolidWorks, ela não vai abrir. Então a gente tem que salvar ela como Parasolid e clicar lá em abrir e acessar o arquivo em Parasolid, que dele vai vir para cá. Aqui eu vou fazer essa peça aqui, eu ainda não vi nada, questão dela, furação, não vi diâmetro, não vi o tamanho dela. Então a gente vai estar fazendo meio juntos aqui todo o processo que eu faria para estar programando essa peça aqui. A princípio, num primeiro momento, eu vejo aqui de prender na morsa, provavelmente com sobremetal aqui para baixo aqui, uns 5, 6 ou 8 milímetros aqui para baixo, dependendo o tamanho do bruto da peça. E a partir disso a gente consegue ir trabalhando com ela aqui. Vamos preparar ela aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é ativar essas duas opções, trazer para o centro. E eu gosto de ativar também aqui em arquivo, preferências. Deixa eu esperar carregar. Eu gosto de alterar aqui para 0.01, porque daí esse diâmetro aqui ele fica mais redondinho, mais definidinho. Eu acho mais interessante da gente estar trabalhando. Primeira coisa, vamos criar os brutos aqui, que vamos nessa opção de criar brutos, e ele automaticamente vai puxar pra gente aqui as medidas, ó. 150, que é essa medida maior de aqui, por 120 por 30 de altura. Então eu vou estar considerando aqui que ela tem uns 35 de altura. Vou deixar zerado na parte superior, ou eu posso deixar até, enfim, eu vou deixar assim como se estivesse presa pela morsa aqui embaixo. Vou dar um OK aqui para criar o bruto. Então se a gente vir uma vista frontal, a gente sabe que ela vai estar presa por aqui na morsa, ou outra fixação que tenha. Então a gente pode estar usinando até aqui e depois eu viraria ela e facearia no tamanho para deixar na altura certinho. Então esse é o processo que eu deixaria. Então eu vou seguir nessa mesma linha. Então, no primeiro momento aqui, eu vou ocultar aqui o bruto e vou verificar o diâmetro dos furos. Que nesse caso aqui temos uns furos de 5,25, que é o raio, vai dar 10,5. Esse aqui é 12 e esse aqui 30, um raio de 30. Então, beleza. A primeira parte que eu faço geralmente é criar a parte dos pontos, toda a parte da furação, para depois fazer a parte do desbaste, o acabamento todo dela, para já meio que eliminar essa parte da furação. Se a gente reparar aqui, a gente vê que tem 10 milímetros aqui que ela vai furar meio que, digamos assim, à toa, né? Porque não teria necessidade. Se fosse fazer a furação, no caso, depois, né? Fizesse esse acabamento e depois a furação. Mas eu já prefiro fazer toda a parte da furação, porque aí a gente pega só uma referência ali, já faz toda a furação e meio que já define isso aqui do jeito que tem que ser e só faz a parte do acabamento da superfície. Como eu falei, eu gosto de criar os pontos, questão de controle, que eu gosto de ter um controle melhor das furações, de onde eu vou estar furando. Eu vim aqui nessa opção de configuração, ponto, ativo o 2D para todas as coisas todos os pontos ficarem na referência no ponto 0 e crio os pontos onde eu quero fazer a furação. Nesse caso aqui a peça é espelhada, então eu vou fazer todo esse lado aqui primeiro e depois eu só espelho para lá. Que eu vou fazer esses furos aqui e eu já vou aproveitar e fazer um alívio nesse oblongo aqui. Vou dar um OK. Aqui, ó, ele já fez toda essa furação. Então eu vou vir aqui em vista superior para ela gerar aqui.
Aqui na opção de editar, na mesma aba de configuração aqui, editar, nessa terceira opção aqui, espelhar. Vou clicar em copiar, vou dar um OK. Eu quero que espelha. Ó, se eu tentar buscar aqui, ele não vai pegar aqui, ó. Eu tenho que buscar 2 pontos de referência para criar uma linha aqui. É como se eu estivesse criando uma linha aqui para copiar esses arquivos daqui, ficar espelhado através dessa linha. Eu gosto de sempre de fazer no teclado. Então eu crio aqui no teclado Y10, dou um Enter, ele vai criar um ponto aqui, e dou um Y0, dou um Enter também, vai criar outro ponto. É como se tivesse uma linha aqui, ó, uma parede aqui para a gente estar espelhando para o outro lado. Aqui eu seleciono todas as entidades que eu quero copiar e dou um OK com o botão direito, eu confirmo. Então ele vai, todas as superfícies aqui, baseado nessa linha, vai espelhar para cá. Aqui a parte da furação já está pronto. Eu vou criar um ponto também aqui no meio. Como tem 60, eu vou usar uma ferramenta de 25. Então, imagina o seguinte. Vou criar aqui a ferramenta para a gente ilustrar. 25 dividido por 2. Eu vou fazer aqui um perfilar depois. Que essa ferramenta aqui, ó, ela vai vir aqui e vai perfilar aqui, ó. Percebe que o meio, esse meio aqui, ó, se eu fazer um perfilar, esse meio aqui não vai tirar, ó. Daqui até do outro lado aqui praticamente, ó, todo esse meio aqui ainda vai ter de material. Então eu preciso eliminar esse meio aqui para quando eu fizer o perfilar com essa ferramenta de 25, para ela tirar esse meio aqui também. Se eu tivesse uma ferramenta maior, uma de 32, uma de 40 aqui, eu poderia usar direto ela aqui, que já funcionaria. Na verdade, assim, tem um limite também, porque se for um diâmetro muito maior, ela vai fazer também... como que eu vou explicar? Deixa eu tentar ilustrar para vocês aqui. Por exemplo, uma de 45. Vamos imaginar que eu tenho uma ferramenta de 45 de diâmetro. Se eu pegasse ela e fizesse só um perfilar só com essa de 45, essas ferramentas, ó, ela faria isso aqui, ó, esse movimento aqui praticamente. Então, essas ferramentas, geralmente ela tem um tanto só de corte, que ela tem uma pastilha, né? Que é esse tanto aqui e um tanto aqui do lado de cá. Esse meio tudo aqui, esse meio aqui, não tiraria material. Então ele ia começar a tirar toda essa lateral, mas ia ficar um caroço no meio, que seria um problema também que quebraria a ferramenta. Enfim, pra gente eliminar isso aqui, usar direto a 25, eu vou fazer uma usinagem, uma furação aqui também, pra eliminar esse meio aqui. Foi mais pra explicar pra vocês que por que eu vou estar fazendo isso. Porque aqui, ou eu simplesmente faço com desbaste também, mas como é só um perfilar aqui, não tem necessidade. Então beleza, aqui eu fiz toda a parte da furação. Cara, assim, na minha cabeça é muito... Eu vou fazendo assim, às vezes acaba passando muito... Eu vou falando e acaba ficando um pouco confuso. Então, se for tendo alguma dúvida, alguma coisa, escreve nos comentários que eu vou tentar fazer um vídeo explicando mais detalhado, assim, de acordo com as dúvidas de vocês daí. Beleza? Então, beleza. Fez parte dos pontos, toda essa parte dessa identificação de onde a gente vai furar. Eu venho aqui para usinagem, ou já faço direto ali, mas clico o botão direito em qualquer lugar aqui e clico aqui em manufatura, que ele vai abrir a telinha de configuração da sequência de usinagem. Aqui eu faço lado 1, por exemplo, escolho nessa parte aqui o pós-processador. Nesse caso aqui eu tenho um da Fanuc e um Siemens, então esses dois eu posso estar utilizando. Nesse caso eu vou simular como se estivesse no Fanuc e vou dar um OK. Ele vai ativar para mim todas as ferramentas que eu preciso para fazer essa peça aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é a furação. Eu gosto sempre de estar furando do diâmetro menor para o diâmetro maior. Por quê? Caso eu erre, já acontece. Nesse caso aqui a gente consegue visualizar fácil aqui a questão da programação e a simulação. Mas se, por exemplo, num molde, alguma coisa que eu erre o diâmetro do furo e selecione errado, se eu, por exemplo, quero fazer isso aqui e fiz esse aqui, aqui ficará um diâmetro menor do que o final aqui, então eu posso repassar com a broca certa. É meio
confuso de eu estar explicando, mas faz um pouco de sentido na minha cabeça. Enfim, a gente vai estar fazendo aqui agora. Primeiro a broca de centro. Eu venho utilizar essa função aqui, ó, de furos. Seleciono todos os furos que eu criei aqui, porque a broca de centro vai passar em todos os furos. Confirmo com o botão direito. Aqui eu venho para as configurações. Nas configurações de furação, nessa primeira opção a gente deixa tudo assim, ó, 10 de altura de segurança. Como ela vai estar presa na morsa, não tem problema da gente ter esse caroço em cima assim de acabar quebrando alguma ferramenta, algum suporte, alguma coisa. Não tem esse problema, porque a morsa vai estar para baixo da peça. Então aqui pode ser uma 10, 5, não importa muito. Eu deixo padrão 10 porque fica mais fácil, eu já deixo pré-setado aqui. A retração, é importante de colocar essa retração para ele começar a avançar só a partir do 0.5 em vez dos 10 mm. Nível 0, terminação cego. Otimizar o caminho aqui, deixa em nada ou início, aqui, essa parte que não faz muita diferença, que ele só vai otimizar qual é o caminho diferente que ele vai para lá, ou por exemplo, zigue-zague em X ou zigue-zague em Y. É mais a questão de qual caminho a ferramenta vai fazer. Tipo de avanço por minuto e altura de segurança nenhum. Tipo de altura de segurança. Nesse caso aqui é de movimentação de um lugar para o outro. Vamos vir para broca de centro. Aqui nessa segunda aba, centro e marcação, a gente seleciona o furo de centro, encontrar e já vai estar presetado aqui a broca de centro. Quando vocês abrirem pela primeira vez, assim tal, ele não vai estar assim esse nome aqui, tá? Ele vai estar um nome diferente. Deixa eu ver se eu acho alguma referência aqui. Eu acabei apagando tudo e atualizei com as ferramentas que a gente tem. Mas é só você vir aqui e editar aqui, ó. Ou copiar a broca aqui e colocar o nome que você quiser. Você consegue deixar bem definidinho aqui os tamanhos e para facilitar na hora de encontrar. Então vou selecionar essa aqui na posição T1. E a rotação, o avanço vertical 140 a 160, 120, dependendo da dureza do material. Nesse caso aqui vamos considerar um material de um aço 1045, pode deixar a 140. RPM 2000 rotação, 1800 a 2000, não tem também um pouquinho mais, um pouco a menos também, não vai ser nada que vai interferir. Profundidade, menos 3, eu gosto de deixar padrão 3 mm ali, que ela faz a pontinha da broca de centro e deixa bem definidinho. Aí a gente vem nessas outras abas aqui e desativa todas elas, porque a gente vai fazer com furações, são furos diferentes, então a gente vai fazer separado. Vou dar um OK. Então ele já vai fazer a furação da broca de centro. Aqui ela tá alta assim, mas é a questão da simulação ali, do estilo, então não se atenham muito a isso, porque é uma outra configuração de visualização lá na simulação. Mas não vai importar nada pra gente agora. Ó, de acordo com a movimentação aqui, ó, a gente tá vendo que ela não pegou aqui no centro, então faltou um furo. Eu vou voltar aqui em configuração, ponto, vou clicar aqui e vou deixar um furo no centro aqui também. Volto em usinagem, clico 2 vezes, seleciono essa caixinha aqui, ó, resselecionar geometria, dou um OK e seleciono tudo. Confirmo o botão direito, já está tudo configurado aqui, vou dar um OK. Então agora ele fez um furo de centro também. Beleza? Fez a furação, mover, troca de ferramenta. Vou dar um OK, deixa o padrão, que ele vai fazer, vai puxar como se vai simular aqui a troca de ferramenta. Aqui ele fica um pouco esquisito essas movimentação aqui, mas lá na máquina ela reconhece certinho, tá? Que ela puxa G0, Z0, tudo, enfim, toda o zero máquina da troca lá, ela puxa lá de acordo com o que você colocar aqui na troca. Os pós-processador, a não ser que você tenha um pós-processador exatamente para sua máquina, ele vai dar alguns erros aqui. Então, para evitar que vocês tenham esses erros de altura de ferramenta, às vezes ela entra aqui na peça aqui, na simulação. Então eu já vou indicar para vocês também, pega essa movimentação de troca e joga aqui para cima. E clico nela e joga para baixo aqui. Que daí, antes de toda a usinagem aqui, a gente deixa uma movimentação de troca de ferramenta aqui em cima. Nesse caso aqui não faz diferença, ó. Se eu apagar e se eu deixar aqui, ela não muda nada.
Mas em usinagens que foram desbastes ou algum perfilar, alguma peça específica, ela dá erro, que daí vocês vão procurar o erro aqui e vai ser isso aqui. Então, pra já evitar lá na frente, eu gosto de deixar por padrão aqui essa troca de ferramenta antes de tudo aqui. Agora eu vou fazer um furo daqui de 10,5. Esse aqui é de 12. E esse aqui eu vou fazer um furo de 16 ou 18, dependendo o que a gente pensar depois ali. E eu já vou verificar aqui, ó, qual que é esse diâmetro aqui. Ó, um raio de 12. Eu vou fazer, como aqui é só alívio, a gente vai fazer um acabamento depois. Eu vou fazer esse furo de 10,5 junto com esses dois aqui. Aqui vai ser só um alívio para não forçar tanta ferramenta, mas não necessariamente que precisa, tá? É mais para aliviar o corte para não gastar tanto a ferramenta. Mas eu poderia muito bem apagar todos esses furos aqui e não faria muita diferença Só gastaria um pouco mais a ferramenta. Aliás, eu vou até... não, eu vou deixar assim mesmo. Porque até tira menos material aqui, ó. Como essa distância daqui até aqui é 22 milímetros, eu vou usar uma de 10 topo por causa desse corte aqui, ó. Vou usar a mesma ferramenta. Então aqui é 6 milímetros, eu vou usar uma de 10 para fazer o oblongo e aqui também. Então se eu usar aqui, ela vai ficar aqui no centro aqui vai ficar um oblongo. Enfim, já vamos fazer essa 10,5 e esse alívio ali também. Então eu clico nessa, fico com o CTRL do teclado selecionado e clico nela. Ela vai selecionar as duas opções. Com o CTRL ainda selecionado, eu vou arrastar para baixo até aquele maisinho ali, ó. Vai aparecer um maisinho na setinha. Então a gente clica aqui, ele vai fazer uma cópia dessa configuração aqui. Para que a gente faz isso? Para não precisar configurar tudo de novo, a questão ali da altura de segurança, altura que... Enfim, você vai mexer só onde precisa. Nesse caso aqui a gente vai clicar duas vezes, resselecionar a geometria, vou dar um OK, e vou selecionar todos os pontos que eu quero fazer a furação. Nesse caso aqui são esses dois furos e esses dois aqui. Então, seleciono aqui, aqui e esses aqui também. Confirmo o botão direito. A gente deixa aqui nessa segunda opção de centro nenhum, tira a broca de centro. Vem aqui no desbaste, furação pica-pau, seleciona ela. Vamos em encontrar ferramenta e vem aqui e seleciona a ferramenta de broca de 10,5. Selecionar. A profundidade, a gente viu aquela hora lá que está com 30, a gente pode deixar aqui 5 milímetros abaixo. Menos 35, vai passar 5 milímetros da face final aqui. Incremento de corte, pode deixar 5 milímetros. Altura de segurança 0,5. Avanço, pode ser de 60 a 80, dependendo da sua fixação. Vamos deixar em 80. E a rotação, RPM. Se a gente for calcular lá com aquelas tabelas que o pessoal passa, vai dar um valor maior. Então a gente utiliza aqui 450, 500, dependendo do material que a gente vai estar furando. E a posição T2. De novo, tá, gente? Isso aqui é prático, para vocês conseguirem fazerem a usinagem dessa peça. Não que são as melhores, digamos assim, as melhores estratégias, as melhores práticas para a gente estar fazendo a usinagem, tá? Eu não sou nenhum especialista, eu apenas, assim, faço a programação aqui na empresa e é o jeito que funciona pra gente, é o jeito que a gente consegue tirar a peça usinada e pronta. Mas é importante lembrar que tem outras opções, tem opções melhores, tem opções mais práticas, mais eficientes, mas isso é o que funciona pra gente aqui, tá? Tanto é que se fosse peça seriada, a gente conseguiria otimizar bem melhor o programa para não precisar perder tanto tempo em cada peça, né? Então, continuando, a gente vai dar um OK aqui e ela vai fazer 5 milímetros. Ó, aqui, ó, tá com 30 milímetros, Z menos 30. E essa furação vai furar 5 milímetros além desse material aqui, para atravessar a peça. Aqui a gente faz o mesmo esquema aqui, Ctrl selecionado, arrasta para baixo, clica duas vezes, resselecionar, seleciono OK aqui. Quero esses dois furos agora, que é um furo de 12. Confirmo o botão direito. Aqui já está desmarcado, que é essa opção que a gente já desmarcou. Em desbaste, a gente vai encontrar, desativa filtros aqui
e vem aqui na broca 12. Selecionar, mesma altura, mesmas configurações, a broca já está selecionada, só vamos mudar aqui os avanços e a rotação. Aqui também, avanço de 80, rotação de 420, na posição T3, que ele vai fazer a furação nos pontos que eu selecionei. E o mesmo processo a gente vai fazer para o furo do centro. Venho aqui, seleciono, vou colocar aqui, de acordo com o que a gente tem aqui, pode ser uma de 18. Vou colocar uma de 16,5, porque uma de 18 ela vai forçar mais, a gente não consegue colocar tanto avanço. Então, T4, 60 de avanço, aqui eu já diminui um pouquinho, porque ela não tem nenhum furo anterior, já é direta 16,5, e 350 de rotação. Vou dar um OK. Também já atravessou. Beleza, parte de furação já está OK. Agora a gente vai para a parte do desbaste e acabamento. Primeira coisa que a gente vai fazer é medir daqui até aqui, o pontinho, o canto aqui, ó. Daqui mais ou menos até aqui, para a gente saber qual que é a distância. Ó, 30 milímetros. Se é 30 milímetros, a gente sabe que a 25 não vai pegar aqui. Então, eu vou usar uma que a gente tem aqui. Aí vai de acordo com o que você tem, tá? Se você tem, por exemplo, a máximo a 25, a gente vai vir aqui em banco de ferramentas, ferramenta com pastilha, que é essa segunda opção, e vamos selecionar aqui fresa de 25. Vamos selecionar na posição T5, que é a próxima aqui na sequência. A gente vai dar um OK. Nada, a gente não mexe mais nada, dá um OK. Ele já vai puxar a fresa de 25, que está aqui. Aí aqui a gente verifica qual que é o diâmetro aqui, qual que é a profundidade, 10 milímetros. A gente vem em perfilar. Vamos deixar um sobremetal aqui, 0.3, por exemplo. Discordante ou concordante, nesse caso aqui não tem tanto problema, mas a gente vai deixar em discordante. Por linhas de construção, o avanço depende da fixação e do esforço da ferramenta. Nesse caso vamos deixar em 4.000 de avanço e 2.800 de RPM. Opa, 28.000. Tá, 2.800. Essa primeira opção seria isso. Segunda opção, profundidade. Helicoidal. Desculpa. Helicoidal. Altura de segurança, não importa muito, que não tem nada aqui em cima fixando a peça. Plano de retração aqui, 0,5 ou 1 milímetro. Opa, aqui não tem tanto problema, não tem tanta precisão nessa medida. Mas eu deixo o padrão 0,5. Plano inicial 0, que ele vai começar dessa parte aqui, que é o 0, até menos 10, que é essa parte aqui, com 0,5 de incremento. Ou 1 milímetro também. Vai depender bastante da pastilha, a fiação da pastilha, se a pastilha é uma nova, se já está gasta, que está com a ponta gasta ou não. Então, eu aconselho a deixar 0,5. Ainda mais por ser uma peça que não é tão grande, 0,5 vai ser ok. Mas se você colocar 1 milímetro, 1,5 aqui, ela vai fazer, tá? Mas aí depende da sua... Depende da ferramenta, quantas pastilhas são, se a fixação dela está na pinça ou no Eldon. Depende de vários fatores que, no geral, 0,5 vai funcionar tranquilamente. Então essas configurações aqui. Controle, usinar por regiões aqui, selecionar o caminho, a gente pode deixar mais próximo. Não tem muito que a gente mexer aqui, é mais a questão de movimentação e tudo mais. Início e fim também, a gente deixa tudo automático aqui, mínimo e máximo, ela já vai pegar a medida automática. A entrada, horizontal 90 graus, 0.5, 1 milímetro ou 2 milímetros de entrada aqui, não tem problema. A gente também aqui eu deixo por padrão 0.5. E deixar marcado aqui, ó, entrada e saída iguais. Para o mesmo tanto que der a entrada, ele vai sair a hora que ele finalizar. A gente vai dar em ligações. Ligações vai terminar sempre em altura de segurança. Um eixo por vez, ou direto também, aqui não tem, nesse caso aqui não vai fazer muita diferença. Eu deixo padrão 1 milímetro e desmarco a opção de altura de segurança na movimentação. Vou dar um OK. Ele vai pedir, selecione a linha ou arco. Então eu vou selecionar essa linha, que eu quero fazer um perfilar aqui por volta. Confirmo o botão direito. Ele vai pedir, selecione o ponto de início, por lá de dentro ou
para o lado de fora. Depende. Você vai definir para a usinagem que você quer. Nesse caso aqui, a gente quer pelo lado de fora. Confirma com o botão direito. E limite, nesse caso aqui, não vai precisar de limite. O perfilar a gente não utiliza limite. Então, vamos dar um OK. Ele fez a usinagem aqui. Só que, se a gente reparar aqui, fizer uma simulação, ele vai, ó, tudo aqui ainda vai ter material, ó. Eu vou até simular para vocês verem. Ó, se a gente fizer a simulação, ele vai fazer a furação, toda a simulação, fez 16,5, ó, o furo, a fresa de 25 vai fazer só aqui por dentro. E vai sobrar esse monte de material aqui ainda, ó. O que não é interessante porque a gente precisa. Aí tem duas opções, ou a gente faz um desbaste aqui, ou faz dois perfilar. Então, vamos verificar aqui. Nesse caso aqui, como é só uma usinagenzinha, eu vou fazer dois perfilar aqui, mas aí vocês tem que ver o que fica mais fácil. Mas deixa eu só alterar aqui. Vamos colocar uns 20 aqui, vamos ver como que vai ficar. Ó, ainda assim vai ficar uns pedaços aqui, então não vai ficar interessante aqui essa questão aqui de dois passes. Senão é muito tempo perdido e linhas que a gente precisaria criar que não é necessário nesse momento. Então aqui, nesse caso, sem fazer nada, como o diâmetro aqui é maior do que esse rasgo aqui, a gente vai vir aqui em desbaste, deixar em 0.3, pode ser, discordante, tolerância 0.01, incremento lateral pode ser de 50, avanço, os mesmos 4.000 lá e 2.800 que a gente colocou no perfilar, deixar aqui em superfície, aqui em profundidade, 10 milímetros, 0.5, a mesma questão do perfilar, não mexe mais nada. Controle, pode deixar aqui HSM ativado, usinar por regiões, e se quiser pode até adicionar um raio mínimo aqui, mas isso aqui é mais para quando for canto vivo, assim, em cavidades. De resto não tem muito o que mexer. E nesse caso aqui eu vou colocar também um afastamento aqui, que é nessas partes aqui, ó. Como ela tem 25, ela não vai passar aqui. Então a gente coloca um afastamento que ele pega o limite e afasta um pouquinho para fazer a usinagem. Eu já mostro para vocês. Aproximação, posso deixar zerado. Ângulo de rampa, eu gosto de deixar padrão 10 milímetros. Desmarca essa opção. E tudo mais está tudo certo. Vou dar um OK. Ele vai pedir, seleciona a superfície. Quero essa superfície. Dou um OK. Seleciono o limite. Nesse caso aqui eu vou usar o próprio bruto. Eu coloquei aqui para visualizar o bruto. Vou clicar aqui dentro. Ele vai fazer tudo que tem aqui dentro. Só que a gente não quer que faça aqui dentro, só aqui fora. Então eu vou adicionar também esse aqui. Que daí eu estou dizendo para ele que eu quero só aqui dentro desse perfil, desses dois perfis aqui. Confirma o botão direito. Deixa eu só ocultar o bruto aqui. Ó, aqueles 5 milímetros que eu falei para vocês, é esses 5 milímetros aqui, ó. Eu achei que ele não passaria. Deixa eu até ocultar aqui. Eu achei que ele não passaria aqui, ó, mas ele vai passar sim, então não tem necessidade. Porque o bruto, ele vem até aqui. Como eu coloquei aquele 5 milímetros, ele foi 5 milímetros além do bruto. Eu usei o bruto de limite, né? Então eu vou clicar aqui. Se eu vim aqui e tirar esse 5 milímetros aqui, vocês vão ver que ele vai vir a ferramenta só até aqui, ó. Vou apagar aqui, vou dar um OK. Olha lá. Ele fez só até aqui. Vou ocultar o bruto. Ó, tirou todo o excesso de material por fora. Vocês perceberam que eu não apaguei o perfilar e eu só adicionei o desbaste aqui embaixo. Mas o desbaste ele tá para tirar o excesso de material. Então eu vou, antes do perfilar, tem que ser o desbaste aqui. Então eu vou jogar o desbaste aqui para cima, para ele tirar o excesso de material e depois o perfilar para fazer o acabamento. Acabamento não, nesse caso aqui ele já poderia fazer o acabamento aqui em vez de deixar sobre o metal aqui, então a gente deixa no sobre o metal, deixa zerado aqui, ó. Mas se você deixar zerado, a gente vai perceber que a medida aqui ela vai ficar um pouco maior, que geralmente essas ferramentas de pastilha fica maior. Então eu gosto sempre de deixar menos 0.05 aqui, que é 5 centésimos de
sobre o metal negativo aqui nessa ferramenta. A gente vai dar um OK. Vamos simular aqui. Então ele vai dar a furação, vai todas as furações e já vai fazer o desbaste e vai tirar todo o excesso de ferramenta. Para no final, esperar acabar aqui o desbaste, para no final vir fazendo o acabamento, que é por fora ali. Aí ele faz o desbaste e fez o acabamento aqui também. Só que ele ficou um materialzinho aqui, ó. Então, aquele desbaste eu vou deixar ele só o sobre o metal só em Z. Só em XY, não em Z. Porque em Z ele já deixa com os 10 mm que a gente precisa, que é essa medida aqui. Vai dar um OK. Agora ele vai deixar o submetal aqui e vai deixar aqui na altura que a gente já precisa. Só que eu vou mudar uma outra coisa aqui. Em vez de fazer o acabamento com essa 25, eu vou fazer o acabamento com a 12. Que eu vou vir aqui em ferramenta, brocas fresa topo, 12 topo, vou selecionar, T6 e vou arrastar. Essa aqui eu vou trazer para baixo aqui, para fazer com a 12. E aqui, como é uma 12, ela tem corte na lateral também, eu posso fazer ela direto aqui. Como ficou só 0.3, eu vou deixar aqui menos 0,025. Vou diminuir um pouco aqui o avanço, para não forçar tanto a ferramenta também lateralmente. E vou deixar uns 3.000 aqui de RPM. Vou tirar o helicoidal e vou aumentar aqui a profundidade de corte. Eu poderia dar só um passezinho aqui, aí depende da ferramenta aqui, como que está o corte lateral. Se ela não tiver muito confiante aqui nessa questão desse corte aqui, a gente diminui aqui para uns 3 mm mais ou menos aqui, para ela dar uns passes de 3 mm. Aí as outras configurações mantém. Aqui eu vou aumentar só um pouquinho o raio aqui para ela sair um pouco antes de entrar. E direto, OK. A gente vai dar um OK. A gente vê que ela já faz uns passes mais espaçados. Ó. Ele dá um passe de 3 mm, ela vai sair e vai fazer um passe de 3 mm até finalizar a peça. Se você perceber que ela vai fazer isso aqui, ó, que ela avança, sobe, desce, avança para o próximo, a gente vai editar aqui, ó, clicar 2 vezes. Aqui em ligações, a gente vai aumentar esse valor aqui, ó, para 10 mm. Só esse primeiro aqui pode ser, para que ele identifique medidas além de, tipo assim, como tava 1 milímetro e aqui tem 3 milímetros, ele identifica, ó, deixa eu abrir aqui. Esse 1 milímetro aqui, ele tá dizendo assim, medidas acima de 1 milímetro, eu quero que sobe lá na altura de segurança e desce para fazer o próximo passe. Eu colocando 10 milímetros aqui, tô falando pro Edcan assim, ó, com passes além de 10 milímetros, você sobe na altura de segurança e desce. Como a gente aqui está fazendo um passe de 3 milímetros, é menor que 10. Então ele já vai pegar, vai fazer um passe e já vai ir direto para o próximo passe. É mais ou menos isso aí que ele vai fazer. Ó, até muda aqui, ó. Se a gente fizer uma simulação aqui, a hora que ela chegar próxima aqui, ela não... Deixa eu jogar aqui para frente. Ela não vai subir lá, ela vai vir aqui, já vai descer para o próximo corte e vai dar sequência na usinagem. Ela vai sair um pouquinho para não descer comendo, né, a peça. Então ele vai aliviar, vai descer e vai entrar de volta na peça. E aí já vai ficar o acabamento certo que a gente precisa aqui. Nessa outra aqui, eu vou só copiar aqui para baixo o movimento de troca. Nessa outra aqui, a gente já fez a broca de 16,5. Aqui nessa 25, a gente já vai utilizar ela para fazer aqui dentro também. Então eu vou copiar aqui, eu clicar com o Ctrl do teclado, arrastar para baixo e vou fazer uma cópia dela aqui. E vou só copiar esse perfilar aqui para baixo, só para a gente já ter as configurações. Vou ocultar isso aqui. Vou clicar nela 2 vezes, vou clicar nessa primeira opção aqui, ó, e vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, para tirar as marcações que a gente já fez. Agora eu quero fazer só aqui dentro, então eu vou clicar aqui dentro, que ele já vai selecionar ali e ficar em verdinho. Confirma com o botão direito. Dessa vez eu quero pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. A flechinha ali vai estar indicando.
confirma o botão direito. Como aqui ainda vai ter bastante material, vai ter só o miolo que não vai ter, é bom a gente dar em 2 passos aqui, porque ela não fica um acabamento bom. Então a gente vai deixar 0.3 e é bom também deixar em discordante, para que ela corte o cavaco aqui e jogue para fora. Aqui a gente pode deixar uns 3.000 de avanço, com os 2.800 de RPM. A peça tem 30, então vamos baixar uns 32 milímetros, com 0.5 de incremento de corte. E helicoidal, para ela descer comendo cada pouquinho, cada volta que ela dá, ela vai dar 0.5 de incremento. Aqui é o mesmo processo, tá? De 0.5 milímetro, vai depender da fixação e do jeito da ferramenta. Então vai ter que ver como que tá a sua ferramenta ali. Aqui não muda nada, está tudo ok, beleza? A gente já selecionou aqui nessa primeira opção o furo do centro e a gente vai dar um ok. Olha lá, a gente viu que ele desceu até lá no fundo. Só que está com sobremetal de 0.3, então eu vou clicar nela, com Ctrl selecionado e vou arrastar para baixo. Clico 2 vezes, já está todo selecionado, eu só quero diminuir essa questão do acabamento, então vou deixar menos 0.05. Eu poderia também fazer com a 12 para ficar um acabamento melhor, mas eu já vou fazer, nesse caso aqui eu não sei exatamente o que vai ser feito essa peça aqui, então eu vou considerar que não precisa tão acabada essa parte aqui. Vou deixar em concordante dessa vez, porque em concordante o acabamento fica um pouco melhor. Avanço pode ser o mesmo. E aqui tudo o restante tudo mesmo. Vou dar um OK. Ele vai dar um passe. Deixa eu colocar por superior aqui. Então ele vai dar um passe tirando o excesso. E um passe dando o acabamento final nesse diâmetro aqui. Beleza. Fizemos essa parte aqui. Só que não preciso ter 2 vezes aqui. Eu posso pegar essas aqui e jogar junto aqui nessa usinagem aqui. Só arrastar elas para cima aqui. Vou apagar essa aqui, que é a mesma ferramenta. Então ele vai fazer o quê? Vai fazer o desbaste, vai tirar todo o excesso ali e depois vai fazer aqui dentro nessa parte do acabamento aqui. E eu já vou adicionar para ela fazer aqui por fora também. Então aqui eu vou clicar no perfilar de acabamento aqui. Mesmo processo nesse caso aqui. Essas duas aqui, inclusive, eu vou copiar as duas e vou arrastar para baixo. Ó, ele já fez 2 cópias do perfilar. Vou selecionar todas essas opções aqui, clica com o botão direito, editar. Como já está tudo configurado, eu vou só clicar aqui nessa linha de construção, desmarco nessa opção e seleciono essas. Deixa eu ocultar aqui para ficar mais fácil. Seleciono aqui por fora, para tirar, que é o perfil que eu quero que faça o acabamento por fora. Vou dar um OK, confirma. A setinha vai me indicar qual lado, para dentro ou para fora, que eu quero para fora, confirmo o botão direito e vai vir nessa parte aqui. Com exceção de uma única coisa que a gente vai mudar aqui em profundidade. Como aqui tem 10 milímetros e já foi feito no desbaste, a gente pode deixar o plano inicial aqui, ó, menos 10. A peça tem 30 e 30. Vamos considerar que ela ficou 32 para fora. Então eu vou colocar aqui, no caso eu faria a soma, né? Menos 32 mais 10, que daria menos 22. Você pode fazer a soma direta aqui também, que automaticamente ele já fica com os 22 ali. Então beleza? Perfilar aqui é a mesma coisa, a gente vai dar um OK aqui nessa peça. Aqui é o mesmo processo. Esse aqui é o de acabamento. Eu não quero esse acabamento, eu clico aqui para desmarcar a opção que eu fiz ali. Clico 2 vezes, ele vai selecionar todo o arco, confirmo o botão direito, pro lado de fora, confirmo. As configurações já estão certas aqui. Só em profundidade eu vou colocar menos 10 e menos 22, que é a altura que a gente precisa aqui para fazer a peça. Beleza. Vamos fazer agora só o último usinagem aqui, que é o rebaixo ali dentro. Vamos fazer com a 10 topo. Então a gente vai selecionar banco de ferramentas, fresas topo, 10 topo, na T7. Aqui a gente pausa com o mouse aqui para ver a profundidade, ó, menos 25 e menos 20. Aqui a gente sabe que é menos 10, que já está pronta essa face aqui. Então eu vou vir em perfilar. Provavelmente aqui é encabeçamento de parafuso para fixação ou alguma coisa do tipo, então não tem muito acabamento. Então eu gosto sempre de deixar menos 0.15 aqui, para tirar o excesso ali e não ficar apertado na hora de colocar o parafuso.
Avanço, vou colocar 1.200, eu vou deixar aqui, pra não ficar... Aqui não tem tanto problema, mas aqui ela vai ficar... Enfim, vamos aumentar um pouquinho então, vamos fazer separados. 1.500 aqui, 3.500 de RPM. Pode deixar em concordante, essas de metal duro. Profundidade. Aqui em retração pode ser 0.5. Aqui a gente viu que está com 25, 20 e aqui está 25. Então vamos fazer primeiro... Vamos fazer primeiro essa aqui. Então vamos diminuir aqui para 1.200, que ela é mais juntinha. Profundidade, menos 10. Como lá é 25, a gente vai colocar aqui menos 15. Ou colocaria já menos 25 mais 10, que é a plano inicial, que daí vai dar na mesma. 0.3 para essas topo aqui, nesse caso aqui, para não forçar tanto a ferramenta, não quebrar e não gastar. Pode deixar helicoidal. Aqui os naves não precisa mexer muito, aqui também não. E entrada também não. Pode deixar 1, 0,5, só marcar essa outra opção aqui. Em ligações, padrão de sempre, altura de segurança. Aqui pode deixar 1 milímetro, tudo padrão. E desmarcar essa opção aqui. Vou dar um OK, ele vai pedir, seleciona o arco. Clica nesse, que é as duas opções que eu quero fazer. Confirmei com o botão direito. Para dentro ou para fora, no caso eu quero deixar para dentro. Confirmo o botão direito. E limite não precisa, botão direito também. Então, ele vai fazer até... Deixa eu ocultar essa usinagem aqui. Ele vai fazer até os 25 que está falando ali, ó. Vai descer até os 25. Podia fazer com a 12 aqui e tal, mas é só para ilustrar, tá? Vocês podem ir atualizando e ajustando conforme o projeto de vocês daí. Daí, como já está selecionada a ferramenta aqui, eu só vou copiar ela para baixo, com o Ctrl selecionado. Vou clicar duas vezes. Vou selecionar essa opção aqui. Desmarca de novo. Clico duas vezes. Duas vezes. Aqui também. Opa. Se eu clicar em um lugar que não tem linha nem nada, ele vai falar que deu entidade não encontrada. Mas é só dar um OK aqui e selecionar de novo aqui, ó. Beleza. As 4 usinagens. Confirmo o botão direito. Com o botão direito ou aqui, tá? Você pode confirmar por aqui também. Ele vai pedir, seleciona a linha. Vou confirmar aqui, é essa linha aqui. Seleciono pro lado de dentro ou pro lado de fora, que é essa flechinha. Então, quero as flechas todas elas para dentro, para que ela faça essa usinagem por fora aqui. Confirma. E aqui a gente pode aumentar um pouquinho, 1.500. Aqui em profundidade, ela vai colocar menos 10, que é os 10 inicial aqui, menos 10 para dar os 20 aqui nessa profundidade aqui. O restante já vai estar tudo configurado certinho, só dá um OK aqui dentro. Vocês vão reparar que ela vai ficar um miolinho aqui, ó. Como aqui é muito grande, ela vai ficar um miolo nessas partes aqui onde a broca não pegou. Aqui nesse miolo aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês que a gente corrige isso aí. E agora, a última parte que falta é essa parte desse oblongo aqui embaixo. Então eu vou copiar pra baixo. Vou ocultar essas duas aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Clico duas vezes. Seleciono na linha. Clica aqui para desmarcar. Clica duas vezes aqui. Nessa que eu quero fazer a usinagem aqui, ó. Beleza? É as 4 que eu quero. Confirma. Ele vai pedir para dentro ou para fora. Eu quero para dentro. Todas elas pro lado de dentro. Confirma. E aqui, em vez de 10, a gente sabe que aqui está com 20 milímetros. Então aqui eu vou colocar menos 20. E a peça está com 33 para fora. Então vamos colocar menos 11, que vai dar 31. A gente vai confirmar. E tá lá. Foi feito o perfilar. A partir dos 20 até o milímetro para baixo da peça. Vou copiar aqui uma troca de ferramenta para baixo. Vou selecionar tudo com Shift selecionado. Se eu clicar aqui, apertar no Shift e clicar aqui em cima, ele vai selecionar tudo que está aqui dentro. Então fica mais fácil da gente conseguir selecionar aqui. Botão direito, visível, só para a gente visualizar a usinagem. E já vamos também fazer a simulação. Tira daqui. Ó, vamos simular. Vai fazer a parte da furação. Broca de 10,5.
broca de 12, broca 16,5 e o desbaste com a 25. A 25 já veio fazendo todos os desbastes. Vamos esperar ela finalizar aqui. E já veio fazendo o perfilar. Olha o que eu falei pra vocês do meinho. Como ela só tem na lateral, no cantinho aqui, ó, o meio já vai estar aliviado. Então ela vem aqui e não tem problema de ficar material aqui no meio. Então ele vai tirar todo o excesso. E depois vai vir fazendo o acabamento por fora também. Aqui eu poderia passar mais pra baixo, tá? Eu só esqueci desse detalhe, mas eu poderia baixar aqui 35, 33 tranquilo. Dependendo do suporte que tiver aí embaixo que segurando da morsa, né? Então ele vai fazer o acabamento e vai chamar, vai fazer por fora já também que a gente colocou ali. Aqui não tá marcado, tá? Mas provavelmente essa peça aqui ela tem um sobremetal para lateral também. Então é que eu não tenho o material bruto dessa peça, mas vamos considerar que ela tem também esse material por fora. Então ela já vai fazer esse perfilar por fora, tirando o excesso. Esperar finalizar ali. E vai vir fazendo o acabamento igual ali dentro ali, que a gente fez agora há pouco. E agora veio com a 12, ó. Você viu que a 12 já selecionou e nem malemar deu pra gente visualizar ali. Que ela fez rapidão essa usinagem aqui dentro aqui, ó. Eu posso até... Enfim, eu não vou mexer mais nada, mas ela fez aqui por fora e fez aqui por dentro também, onde a gente colocou. E agora começou a fazer por fora também. Ó, como eu falei pra vocês, ficou o miolo aqui dentro. Então nessa peça aqui a gente vai ter que fazer primeiro a parte interna e depois essa parte externa aqui de fora. Ó, imagina o seguinte, ó, ela tá aqui, ó. Nessa parte que ela veio aqui, ela já pegou o material aqui e quebrou a ferramenta. Então a gente tem que eliminar esse miolo aqui. Então beleza, vamos lá, joga pra lá. Aqui também, ó, as três partes. E finalizou a peça. A única coisa que a gente vai alterar é essa última usinagem aqui, que ela ficou o miolinho aqui. Então, em vez de colocar essa aqui primeiro, a gente vai jogar essa aqui primeiro. Só arrastei ela pra cima. Só que em vez de começar menos 20, eu vou colocar para ela começar menos 10. Aí menos 21 que vai dar os 31 da peça. A gente vai dar um OK. Ó, ela vai rodar um tanto aqui no vazio, né? Digamos assim. No vazio não, mas desnecessário, digamos assim. Mas no caso vai ser necessário porque para tirar aquele miolo. Então só fazendo isso a gente já elimina aquela questão do miolo aqui dentro dessa peça aqui. Vamos só simular mais uma vez. Deixar rodar rapidinho aqui. É assim, pessoal. Eu sei que não trago muitos vídeos aqui, mas realmente é um pouco complicado por essa questão. Essa peça aqui eu programaria em 5 ou 10 minutos ali no máximo, ali estourando. E já faz... Ó, já faz 50 minutos que eu tô gravando aqui, passo a passo, e ainda não finalizei a peça. No caso agora a gente já finalizou, né? Mas eu não tenho esse tempo hábil pra mim tá tirando esse tempo pra gente fazer essa programação, fazendo passo a passo certinho. Por isso que acaba demorando pra gente trazer vídeos aqui no canal. Peço um pouco de paciência nessa questão, né? Eu tô aqui, na verdade, assim, pra ajudar vocês aí no que vocês precisarem, mas infelizmente, assim, acaba que eu não tenho muito tempo disponível pra tá me dedicando a isso aqui. Que agora, por exemplo, são 7h12 e eu tenho algumas coisas, minha filha tá para nascer, em casa eu tenho algumas coisas para fazer e enfim, eu não teria esse tempo para estar trabalhando aqui fazendo esses vídeos, mas assim que for tendo sobrando um tempo, sobrando alguma coisa, eu vou estar trazendo conteúdos aqui pra gente estar sempre ajudando vocês aí no serviço de vocês e quem estiver precisando, né? Enfim, só para dar um parecer para vocês, aqui tem essa opção aqui que a gente consegue visualizar a peça final, ó, com a peça usinada. E basicamente a gente fez toda a peça pronta ali. O que a gente teria que fazer aqui agora é virar a peça e fazer um faceamento aqui. Mas o faceamento eu não vou fazer nesse vídeo porque já vou precisar ir pra casa e eu vou precisar encerrar o vídeo aqui. Beleza? Cara, assim, é importante que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo pra estar divulgando para mais pessoas, pra até dar um gás melhor, compartilhar nos grupos, compartilhar com amigos assim, porque
Financeiramente eu não tenho nenhum retorno desse canal nem nada, mas assim, se pelo menos eu estiver engajando e ajudando a galera aí, eu tenho certeza que vai ser bem interessante ver esses comentários, ver os números do canal crescendo. Beleza? Por enquanto é isso, por hoje vai ser isso. Eu vou passar a programação pronta e a programação e a peça, o arquivo, só o arquivo lá no grupo do Telegram. Quem quiser estar fazendo essa programação junto aqui ou vendo como que foi feito aqui, é só pegar o arquivo lá e tá fazendo junto aqui, acompanhando o vídeo daí. Beleza? Muito obrigado por estar assistindo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!